Verdade que você teve aula com o Gilmar Mendes? Tive aula com o Gilmar Mendes. O que ele te ensinou de bom? Eu acho que foi a aula magna e algumas vezes que foi na faculdade para falar sobre processo constitucional. E olha, o Gilmar professor é um excelente professor. Eu tenho certeza. Eu discordo diametralmente de várias das decisões dele e de muitas das falas recentes, principalmente em relação à CPI do crime organizado, que acho que ele teve uma reação extremamente corporativista em relação ao relatório do senador Alessandro Vieira, né? Agora, como professor, e isso os meus colegas de sala, por mais que discordassem dele, também têm a mesma opinião do que eu, de que ele é um cara capacitado, né? Você viralizou em 2013 com um vídeo que você criticava o Bolsa Família. Isso. Esse vídeo você ocultou também? Óbvio. Por que você não gostava do seu desempenho ou você mudou de pensamento? Não, porque eu não... Não, mudança de pensamento tem vários vídeos por aí que eu mudei de ideia. Agora, é mais a questão do desempenho mesmo. Mesmo porque, nessa época, eu não tinha nenhuma capacidade de improvisação e também não tinha, digamos assim, profundidade doutrinária o suficiente para improvisar. Então, eu basicamente escrevia um roteiro e lia. Então, sou eu com um webcam na minha frente e com um notepad logo embaixo, assim, e eu lendo, disfarçando que não tô lendo, mas obviamente tô lendo. Por que uma pessoa tímida vai pra frente das câmeras para falar? Era pela questão política? Você já estava olhando para isso? Não. Isso aí, na verdade, era um trabalho de escola que o professor de História propôs sobre o Bolsa Família e que eu fiz, só que o vídeo do YouTube fica público, né? Então, era para aula, só que as pessoas acabaram assistindo. E você ainda critica duramente o Bolsa Família? Na verdade, o debate, sim. Mas, na verdade, o debate desse meu primeiro vídeo era porque o meu professor dizia que o Bolsa Família estava fazendo o país crescer. Era um dos principais fatores do país crescer. Tá. E essa minha crítica continua... E assim, eu tô tão mais convicto dela até do que na época, que eu nem digo que é mais uma convicção, é mais a constatação de um fato, de que, de fato, o programa social, ele, como o Bolsa Família, ele não faz o país crescer, ele garante um piso para que a pessoa não passe fome, né? Agora, gerar crescimento, não gera crescimento, o dinheiro sai de um lugar, do cofre público, para ir para outro lugar, né? Pode ser para um bom lugar, e por vezes eu acho que sim, agora, não é isso que faz o país crescer. Qual a sua opinião sobre o Bolsa Família hoje, por exemplo? Tem que existir, não tem? Não, tem que existir, né? A ideia de uma renda mínima universal é uma ideia liberal, né? Perfeito. Que é o contraste com o Fome Zero, né? Que o Fome Zero olha, eu vou criar uma burocracia aqui, todos os órgãos estatais, cargos públicos e uma logística para o governo comprar comida, colocar num caminhão e entregar comida na casa da pessoa. E isso fracassou porque, primeiro, você não sabe quando a pessoa tá em casa, qual que é a casa da pessoa, não sabe exatamente quantas pessoas moram, é mais caro você alugar ou comprar o caminhão, é mais caro você alugar ou comprar comida, a logística é muito mais complicada, fracassou, o próprio governo Lula abandonou. E o Bolsa Família é a alternativa liberal. Olha, tome o dinheiro e vá lá e decida você e não eu, o Estado, aquilo que você precisa, aquilo que você vai comprar. Agora, minha crítica principal hoje existem pessoas, né, com capacidade de trabalho que recebem quando tem emprego à disposição. E isso não é o objetivo do programa, o programa não está focalizado. Mas aí o problema é a pessoa e não o programa. Não, o desenho do programa, se ele cria um incentivo perverso, né, para que a pessoa não se qualifique... Qual é o incentivo perverso que o Bolsa Família cria? O incentivo perverso é não ter a condição, porque todo programa social eficiente, ele tem uma contrapartida, né? Perfeito, mas o Bolsa Família tem também elegibilidade, você não pode ser qualquer um, vai lá, eu quero Bolsa Família. Muito pequenas frente a contrapartidas de programas que deram certo ao redor do mundo. Então, eu adicionaria várias coisas, mas a minha crítica principal aqui é justamente da pessoa. Se ela tem a capacidade de trabalho, se ela está saudável, né, e ela não busca um emprego, ou ela não aceita um emprego, isso é uma deficiência estrutural no programa. Porque o programa deveria ter uma busca ativa, né, de ir atrás da família da pessoa, dentre outras coisas, para saber se ela tem capacidade de trabalho para colocar essa pessoa no emprego. E dizer, olha, se você disser não para o emprego, você não está precisando mais de assistência. Você tá precisando Mas é viável? Isso é viável? Claro, não tem a menor dúvida disso.
Os programas mais bem-sucedidos fazem isso, da questão da busca ativa. E não só para isso. Eu coloquei essa questão do emprego como um dos elementos, mas outro elemento é saber se tem violência doméstica, se tem uso de drogas, se precisa de internação compulsória, se precisa de um centro-dia para o idoso, se o aluno tá indo para a sala de aula, enfim, se ele está apanhando em casa. Busca ativa em programa social, acho que é uma condição sine qua non ali para ele ser um programa sério. E o emprego é um aspecto importante dele. O MBL surgiu como um movimento de rua e hoje já passou o quê? 10, 12 anos dessa história que a gente está falando. 12 anos. 12 anos. 12 anos depois, vocês ainda se consideram insurgentes ou já virou uma coisa meio establishment mesmo? Zero, imagina. A gente está mais revoltado do que nunca, porque primeiro que a gente conhece a política institucional mais profundamente do que a gente conhecia antes. Então, se antes a gente ia para a rua, né, achando que o Palácio do Planalto era uma desgraça, que o Supremo era uma desgraça, que o Congresso Nacional era uma desgraça, agora a gente tem conhecimento de causa para falar que, de fato, nossas instituições são uma desgraça. É isso que vocês achavam, agora vocês têm certeza, é isso? A gente tem certeza que são uma desgraça em razão das pessoas que estão ocupando elas e o que elas fazem com esse poder. Então, e hoje a gente continua defendendo, aliás, naquela época, na época do impeachment, né, o principal foco era o impeachment da Dilma, né? Não existia um debate nosso sobre a substituição. O importante era punir os responsáveis por aqueles crimes. Ponto. Agora, no momento de ser propositivo, nós somos os mais radicais de todos. De promover as mudanças mais radicais de todos. De defender que tenha a decretação de estado de defesa para executar as lideranças do crime organizado, de defender que tenha uma nova Constituição, que a gente rasgue a Constituição de 88. Naquela época a gente nem defendia que rasgasse a Constituição de 88. Então, pelo contrário, se tem um movimento que não é establishment agora, é o Movimento Brasil Livre, é o Partido Missão. Kim, como é que você definiria o bolsonarismo? O culto a uma personalidade. Ponto. Por quê? Não existe programa ideológico. Se existisse programa ideológico, o combate à corrupção da Lava Jato. Sim, tentou aprovar a PEC da impunidade, que depois foi reformulada como PEC da blindagem, e os bolsonaristas continuaram votando a favor. Você teve o Paulo Guedes furando o teto antes mesmo da pandemia, em 2019, né? E depois com a PEC Kamikaze também promovendo o mesmo populismo que eles diziam denunciar com o PT. Então, nenhum dos eixos, né? Nem mesmo o porte de arma, que o Bolsonaro defendia tanto, ele não aprovou uma lei sequer para promover o porte de arma. Ele mudou um decreto que qualquer outro presidente mudaria, como o Lula mudou. Então, assim, nem na pauta, que era a grande pauta dele, ele promoveu nenhuma alteração substancial, ele cumpriu a sua promessa. Então, eu definiria como, olha, o que o Bolsonaro mandar, eles estão fazendo. E por isso que o bolsonarismo vai entrar em crise a partir do momento que o Bolsonaro morrer. Porque não tem mais uma personalidade inquestionável para as pessoas seguirem, e a própria mulher dele e os próprios filhos já disputam o espólio dele com ele ainda em vida. Que parte do bolsonarismo pode ter sido ajudada por vocês? Eu acho que o papel do MBL foi fazer surgir uma direita. Tá. Porque antes a gente até fazia a piada de que os liberais cabiam numa Kombi, né? Em 2014, antes das manifestações. Uhum. E que a direita era envergonhada porque qualquer um que se levantasse e falasse que era de direita era rechaçado como um defensor da ditadura. Necessariamente defendia o golpe de 84, né? de 64, né? E a ditadura de 64 a 85. Era impossível você se dizer de direita sem ser acusado de ser defensor de ditadura antes das manifestações pelo impeachment. Qualquer um que quisesse... Aliás, teve um estudo interessante também, que nenhum dos partidos se autoproclamava como de direita, de tão vergonhoso que era. Diga. Talvez não de extrema direita. Não, nem de direita se dizia, nem de centro-direita existia partido que o PSDB não é centro-direita. Não, o PSDB, o Fernando Henrique Cardoso não era... Social-democrata, centro-esquerda. Desculpa, a social-democracia no mundo inteiro é centro-esquerda. Não é nenhuma peculiaridade no Brasil. Não existia direita no Brasil, então, até o MBL? Não, assumida não. Então, qual é a parte do bolsonarismo que também foi erro do MBL? Não, aí, exatamente. A partir do momento que passou a existir uma direita, uma delas é a bolsonarista. Aí entra
Em parte, nossa responsabilidade, porque passou a existir um campo que não existia, que é a responsabilidade positiva, e a responsabilidade negativa aqui dentro desse campo de bolsonarismo.